Agora que a gente já montou o esquemático do circuito, é hora de definir o footprint dos componentes. E o footprint, ou encapsulamento do componente, é o formato que ele vai ter quando a gente for colocar ele na placa. E isso é importante porque existem diversos formatos diferentes para um mesmo componente. Um exemplo disso são os resistores, cujo tamanho varia de acordo com a potência dissipada por eles. E o mesmo vale para os transistores, que possuem diversos formatos. E além disso, eu também preciso definir se um componente vai ser PTH ou SMD. Nesse projeto aqui, eu vou usar somente componentes PTH. Então vamos para o KiCad fazer a definição desses footprints. Então aqui, antes de definir os footprints do meu projeto, eu vou clicar aqui na ferramenta de anotar, de anotação, né, para definir o número dos meus componentes. Eu gosto sempre de fazer isso para eles seguirem uma lógica aqui e a ordem do esquemático. Então vou clicar em anotar simplesmente e é isso aí. Agora eles já estão renomeados seguindo a regra aqui para a ordem da numeração dos componentes. Agora eu vou aqui em atribua footprint e aqui ele já me dá a lista dos componentes. Alguns deles já estão com o footprint atribuído, tá? Isso já veio ali por padrão na hora que eu adicionei o componente. Então vamos definir o footprint dos componentes que não tem um footprint definido. Eu vou começar pelo LED, então eu só preciso clicar aqui na linha do componente que eu quero definir, que no menu da esquerda eu vou passear pelas bibliotecas de footprint. Como eu tenho um LED, eu vou procurar aqui a biblioteca de LED. Aqui a gente tem LED SMD e LED PTH. Eu quero um componente PTH, então eu vou clicar na biblioteca do LED PTH. Agora aqui na direita eu tenho diversos footprints diferentes. Se tu conhecer por nome, tu pode só vir aqui e selecionar um deles. Se tu tem dúvida como que é o footprint, tu pode clicar aqui nessa ferramenta que te permite a visualização do componente. Então agora eu consigo ver o formato desse LED. Então isso facilita já bastante a nossa vida. Se tu quiser ainda ter mais informações desse footprint, tu pode clicar aqui nessa outra ferramenta que tu tem a visualização 3D desse componente. Então eu vou deixar todos abertos aqui na nossa janela. Aqui tu pode ter uma visualização melhor de como que vai ser esse LED específico. Claro que alguns a gente não vai ter o modelo 3D aqui no KiCad por padrão, tá? Mas isso é coisa pra gente ver no futuro. Então eu posso vir baixando aqui, procurando o LED que eu quero. Aqui, esse aqui já é um formato interessante. Esse aqui é um LED de 3mm, então são aqueles mais pequenos que a gente costuma ver bastante em placa. E tem também aqui embaixo, ó, o de 5mm. Esses aqui são os mais padrão de se utilizar para esse tipo de placa. Mas a gente pode ver que tem aqui uma boa variedade de LEDs. Por exemplo, LEDs de 10mm. Aqui para essa placa eu vou usar um de 5mm mesmo. Então para definir o footprint eu só preciso dar 2 cliques aqui na lista da direita. Cliquei 2 vezes no componente, o meu cursor já automaticamente, ó, definiu aqui o footprint do LED e já estou com o cursor no próximo componente. Esse aqui é o barra pino, então eu vou na biblioteca essa daqui, que é o pin header com o espaçamento de 2.54mm. Pode ver que tem outras opções aqui nessa mesma lista. O que muda é o espaçamento entre os pinos. Esse com espaçamento de 2.54 é o barra pino mais comum, que é o mesmo espaçamento que a gente tem nos terminais de um Arduino. Então a mesma coisa, eu clico na biblioteca e ele já me mostra aqui do lado os componentes que eu tenho. Eu vou usar exatamente esse daqui, com 3 terminais. Aqui a gente tem a visualização 3D dele também. Vou dar 2 cliques, adicionei o footprint. Agora o J2 é o nosso borne. Eu vou pegar ele aqui na biblioteca do terminal Block Phoenix e eu quero um borne de 3 vias. Aqui tu tem que tomar cuidado nos bornes, ó, que ele tem aqui um espaçamento às vezes diferente. Ó, se tu olhar aqui, ele é praticamente o mesmo borne, mas ele tem uma pequena diferença, ó, de 5.08mm ou 5mm. Tem que tomar cuidado com esse tipo de diferença, tá? Porque pode parecer pouco. Para 3 vias, que é o caso desse borne, talvez nem faça diferença. Mas se tu colocar, por exemplo, 10 pinos, né, um borne de 10 pinos, ele já vai dar uma boa diferença do primeiro para o último pino. E tu tem que tomar cuidado também que aqui nessa biblioteca, ó, tem bornes de 3.5mm de espaçamento. Pode ver aqui, ó, se eu trocar de um para o outro, que o espaçamento entre os terminais é bem menor. Então tu também tem que tomar cuidado com isso. Eu vou pegar aqui o borne
de 5.08. Dei 2 cliques, ele já adicionou aqui na minha lista. E agora vamos para os resistores. Como eu tenho 3 resistores, isso aqui é o mesmo footprint para todos eles. Para isso eu vou procurar por resistor PTH e vou novamente ir olhando aqui a minha lista de footprints. Aqui pode analisar o seguinte, ó, ele te dá vários parâmetros aqui. O que eu gosto de usar como referência para um resistor é esse L. O L é o comprimento do corpo do resistor. O D é o diâmetro do corpo do resistor também. E o P, que é o terceiro parâmetro que a gente tem, é o espaço entre as ilhas dele, entre os terminais aqui onde vai a solda. Se eu olhar o próximo footprint, o L e o D são iguais, só o que muda é o espaçamento entre os terminais. E a mesma coisa vale para os outros. Então, esse resistor aqui de 3.6 é o menorzinho que tem. O que a gente costuma utilizar com mais frequência é esse aqui de 6 milímetros. Então eu vou pegar esse daqui, que é o de 6 milímetros na horizontal. Vou dar 2 cliques, adicionei o resistor aqui, a definição do package. E como são todos resistores, eu posso só clicar aqui de novo e ir adicionando ele. Clico de novo e clico de novo. Agora que eu terminei de definir os footprints, eu vou clicar em OK, aqui na parte inferior da minha janela. E deu. Tenho os footprints do meu circuito definido. E agora eu posso começar a trabalhar no layout da minha placa. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula.